O intuito desse vídeo é mostrar de uma vez por todas que, primeiro, ninguém engana Deus. Segundo, Deus não precisa de dinheiro, nem de nada. Então, se você pretende cooperar com a oferta da igreja, que seja voluntário de boa vontade. Vou trazer aqui para vocês a história de Ananias e Zafira, que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Entretanto, havia um homem chamado Ananias, que, junto com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade e levou somente parte do dinheiro para os apóstolos, guardando o restante para ele. Safira sabia disso e concordou com a atitude do marido. Então Pedro lhe disse: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno? O terreno não era seu antes de você vendê-lo? E depois que você vendeu, não tinha a liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro? Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. O que o apóstolo quer dizer é que Deus conhece o coração do homem e que não havia pedido nada para ele, não era obrigado a dar nenhum dinheiro. Ele vendeu a propriedade, o dinheiro era dele, podia fazer o que quisesse. Mas ele, por algum motivo, tentou mentir para o servo de Deus, dizendo que vendeu aquela propriedade apenas por aquele valor, quando na verdade ele poderia dizer que era somente aquilo que ele queria cooperar, né? Porque é bem claro que não é obrigado a dar oferta na igreja. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que souberam dessas coisas ficaram com muito medo. Alguns jovens se levantaram, cobriram-lhe o corpo, levaram para fora e o enterraram. Mais ou menos 3 horas mais tarde, chegou Safira, ainda sem saber o que tinha acontecido ao seu marido. Pedro então lhe perguntou: Diga-me uma coisa, foi por esse preço que você e o seu marido vendeu o terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse. E no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Ao entrarem os jovens, viram que ela estava morta e a levaram para fora e a enterraram ao lado do seu marido. E um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que ficaram sabendo dessas coisas. O intuito aqui, galera, não é fazer um vídeo bacana, bonito, tal, não. O intuito aqui é mostrar para as pessoas a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Então, qual é a mensagem dentro disso tudo aqui? É como eu falei para vocês, Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele não quer nada forçado. Porque Deus não quer sacrifício, e sim obediência. Então, as ofertas, lá na lei, como está o dízimo, fala sobre o dízimo e tudo isso aí, eram para outros propósitos de acordo com a própria lei de Moisés. Quando Cristo veio, surgiu uma nova ordenância. E vocês podem ver que foi a partir de, se vocês lerem de Mateus Apocalipse, começarem a examinar os feitos dos apóstolos, vocês vão ver que nenhum apóstolo ficou rico, como ficam esses pastores aí às custas da igreja. Por quê? Porque o salário de quem faz a obra de Deus não é material, e sim espiritual. É isso que as pessoas precisam entender. Não é porque o cara ocupa um cargo se dizendo ser líder, é que ele tem que ter vantagens. Não existe isso. Para Deus, todos são iguais. Todos. Não existe essa. Lembra que tem uma parte que alguns perguntaram para ele quem era o maior no reino dos céus? O Senhor falou: o maior é aquele que for como uma criança, né? Então, e os últimos serão derradeiros, os derradeiros são primeiros em várias partes das escrituras, nas parábolas, nos ensinamentos de Cristo. Ele deixa bem claro que não existe diferença desse ou para aquele. O quanto mais responsabilidade você tem na igreja, mais será cobrado. Está lá nos talentos, né? Então, se você tem um ministério, você tem um talento. Se você tem 2 ministérios, tem 2 talentos. E você será cobrado sobre a forma que você usou o talento aqui na terra. Se você fez de acordo com o que o Senhor ensinou. E não é dinheiro. Então vocês precisam entender. Fujam desses homens que ficam exigindo de vocês ofertas, dinheiro, para que eles possam pagar aí, receber o salário deles e viver às custas da igreja.
Todo homem deve trabalhar e comer do suor do teu próprio rosto. É o trabalho material para o sustento material. E o trabalho espiritual é para o sustento espiritual. Ou seja, a recompensa do trabalho que a gente tem aqui no mundo é material. E espiritual é as coisas de Deus.